A Casa Branca ordenou que as Forças Armadas americanas foquem na quarentena ao petróleo da Venezuela. Segundo fontes, a expectativa é que a pressão econômica leve a ditadura de Nicolás Maduro a fazer concessões nos próximos meses. Quem chega com as informações ao vivo é a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, que fala direto de Buenos Aires. Luciana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, segundo uma fonte da administração norte-americana, ouvida pela agência de notícia Reuters, a ordem da Casa Branca é que, pelo menos por 2 meses, os militares se concentrem quase exclusivamente nessa quarentena do petróleo da Venezuela. Lembrando que os Estados Unidos já apreenderam 2 navios petroleiros saindo da Venezuela, apreendendo cerca de 4 milhões de barris de petróleo, segundo o próprio regime de Nicolás Maduro, que está qualificando essas ações como um roubo, como uma pirataria. A alegação dos Estados Unidos é que esses navios são sancionados pelo Departamento do Tesouro e, segundo essa fonte da Casa Branca, escutada pela agência Reuters, o objetivo é que até o final de janeiro a Venezuela entre em uma calamidade econômica e faça o regime de Nicolás Maduro fazer concessões significativas para os Estados Unidos. Isso mostra, Márcio, uma mudança na retórica de Donald Trump em relação à Venezuela, ele que ameaçou diversas vezes com a possibilidade de ataques por terra, falava em ataques vinculados a estruturas, do narcotráfico da Venezuela para combater o tráfico de drogas, mas agora tem se concentrado na questão do petróleo, dessas apreensões dos navios petroleiros. De fato, chegou a alegar nos últimos dias que a Venezuela teria roubado o petróleo dos Estados Unidos, e é interessante porque, apesar de ele ter decretado um bloqueio naval à Venezuela, afirmando que iria apreender todos os navios sancionados que tentassem sair do país, há essa mudança de terminologia utilizada pela Casa Branca. Antes falavam, então, em um bloqueio, como escreveu o próprio Donald Trump, mas agora o termo utilizado é quarentena, que lembra a terminologia utilizada na época da crise dos mísseis em 1962, quando houve um bloqueio total contra Cuba na crise dos mísseis, e o termo utilizado pelos Estados Unidos na época era quarentena, justamente porque bloqueio remete à guerra, termina sendo uma expressão de guerra. Então houve essa mudança da terminologia justamente para essa desescalada, no termo, na retórica dos Estados Unidos. Então houve esse recuo de Donald Trump, pelo menos aparente. O foco agora, então, pelos próximos 2 meses vai ser essa questão das apreensões dos navios petroleiros, que ontem, inclusive, foi assunto de debate no Conselho de Segurança da ONU. Esse bloqueio foi condenado por diversos países, inclusive pelo Brasil, mas defendido pelos Estados Unidos, que afirmou, inclusive, que vai reforçar as sanções contra a Venezuela, que está acusando os Estados Unidos de promover a maior extorsão da história vivida pela Venezuela, e também acusa o país de uma diplomacia de pirataria, Márcio. Essa é a Luciana Tadeu, a nossa correspondente em Buenos Aires. Eu já desejo a você, Luciana, um Feliz Natal aí na capital argentina. Muito obrigado por toda a sua ajuda nessa semana de plantão aqui no CNN Prime Time. Na sua tela você já vê aqui no nosso estúdio Lorival Santana, nosso editor de internacional, nosso analista internacional. Lorival, boa noite. Boa noite. Curioso, a gente tinha primeiro Trump falando sobre bloqueio total. Agora ele fala em quarentena. O que significa essa mudança? Um receio de sofrer ações na justiça, tanto a justiça americana quanto a justiça internacional, e também do Congresso americano, porque bloqueio naval, como a gente já disse aqui várias vezes, é uma ação de guerra, e a guerra não foi declarada. De acordo com a Constituição americana, só o Congresso americano pode declarar guerra. A bancada republicana já não é mais tão dócil quanto era no início do governo. Tem havido rebeliões por causa dos arquivos Epstein, da pedofilia, da prostituição,
também em relação às tarifas. A própria Suprema Corte fez um questionamento forte também da aplicação da IEPA, a Lei de Emergência Internacional, inclusive contra o Brasil. Então, o Trump já não tem tanta liberdade de ação. Houve um certo encolhimento do governo Trump em termos políticos, institucionais e jurídicos também. Então, ele está respondendo a isso. Hoje faz um mês que saiu a pesquisa na CBS, da pesquisa do YouGov, que revelou que 70% dos americanos são contra uma ação militar contra a Venezuela. Então, o Trump moderou bastante, aí mudou de estratégia realmente para exercer essa pressão econômica. De fato, a Venezuela ela é bastante vulnerável do ponto de vista econômico, porque 58% das receitas do governo venezuelano, isso dado de 2024, vem do petróleo e derivados. E o petróleo e derivados é totalmente transportado por navios, não usam ali oleodutos. Então, é bastante fácil fazer essa asfixia econômica. Esse é o objetivo de Trump. É preciso notar que regimes ditatoriais como o de Nicolás Maduro não costumam cair facilmente sem uma ação militar, Então, só asfixia econômica não costuma ser suficiente, mas é o que o Trump considera que tem nas mãos neste momento. Mas essa asfixia econômica está sendo feita com a força militar? Sem dúvida. É um bloqueio naval, mas que não usa essa palavra bloqueio naval, e sim quarentena, uma palavra bastante estranha, na verdade, mas isso é um malabarismo jurídico para evitar uma palavra que é comprometedora do ponto de vista jurídico e político também. E do ponto de vista de opinião pública americana, esse bloqueio, essa pressão econômica, não sendo guerra, não sendo armada, não deve ter tanta reação, né? Exatamente, não é um grande problema, porque há, em boa parte do mundo, não só nos Estados Unidos, uma enorme hostilidade em relação a esse regime, que não é um regime legítimo, que maltrata a população da Venezuela. Então, o que o povo americano não quer é ver soldados americanos desembarcando na Venezuela em mais uma daquelas guerras sem fim, como a do Vietnã, a do Afeganistão e a do Iraque. Trump prometeu não fazer isso e estava ali arriscando um estelionato eleitoral neste momento. Então, ele está buscando uma outra saída. Vamos ver se surte o resultado que ele espera nas próximas semanas.